Chega de perder tempo. Chega de deixar o medo comandar as tuas decisões e sabotar o teu futuro. Quantas oportunidades já deixaste escapar porque simplesmente não tiveste coragem de agir? Quantas vezes viste o dinheiro parado a desvalorizar, enquanto os outros aproveitavam para crescer, multiplicar e construir a liberdade que também poderias ter? A verdade é esta: o teu medo de investir está a custar-te mais caro. A cada dia que passas sem investir, estás a perder dinheiro. Sim, estás a perder. E não é a perda que tanto temos, não é uma perda hipotética, é real. A inflação está a corroer as tuas poupanças, enquanto o medo te mantém paralisado. E sabes o que é mais revoltante? É que o conhecimento está à tua frente. As ferramentas estão ao teu alcance. Pessoas como tu, que não são especialistas em finanças, já estão a investir, já estão a pôr o dinheiro a trabalhar para elas. Elas já perceberam o que tu ainda estás a ignorar. O risco está em ficar parado. Sim, investir tem risco, mas sabes o que tem muito mais risco? Achar que não fazer nada é uma opção segura. Achar que o dinheiro parado no banco está protegido, quando na verdade está a encolher. O medo que tens de perder uns euros com um investimento mal feito é o mesmo medo que está a roubar o teu futuro. E sabes o que é pior? A cada ano que passa, estás mais longe da tua liberdade financeira. Cada ano que adias essa decisão, o custo é maior, o esforço será maior, o caminho será mais duro. Hoje é o dia em que dizes basta. Basta de deixar o medo ditar o rumo da tua vida. Basta de ver as oportunidades a passarem diante de ti enquanto ficas preso à falsa de segurança do depois eu faço. Não há mais desculpas. O tempo está a passar e o teu futuro está em jogo. A tua liberdade financeira não vai esperar por ti. Hoje é o momento e a decisão é tua. Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do evento Rumo à Liberdade Financeira. Um evento onde vamos ensinar o passo a passo para traçares e implementares um plano para a tua liberdade financeira em família. Esta é a segunda de 3 aulas e hoje vamos apresentar um método simples e eficaz para atingires a tua liberdade financeira. E na terceira aula vamos mostrar o passo a passo para a tua liberdade financeira. Entretanto, nós recebemos muitas perguntas desde a primeira aula e sabemos que algumas dúvidas podem estar a impedir-te de avançar. Por isso, antes de começarmos a aula de hoje, queremos esclarecer as principais questões para garantir que tiras o maior proveito desta aula. Será que consigo atingir a liberdade financeira mesmo sem ganhar muito dinheiro? A verdade é que a liberdade financeira não depende do tamanho do teu salário, mas sim da forma como organizas as tuas finanças. Imagina um casal que traz para casa, em conjunto, 2.500 euros, por exemplo. Esse mesmo casal consegue poupar 200 euros todos os meses, mas deixa esse dinheiro parado no banco. E, como já sabes, está a perder dinheiro todos os dias para a inflação. Por outro lado, temos um outro casal que ganha em conjunto 2.000 euros, organiza as suas finanças e consegue investir 150 euros por mês com uma rentabilidade de 10% ao ano. Qual é que achas que vai chegar mais cedo à liberdade financeira? A verdade é que o primeiro casal que só poupou, ao fim de 20 anos, se não tiver utilizado nada dessas poupanças, tem 48.000 euros. O casal que todos os meses poupou 150 euros, mas que investiu esse dinheiro, ao fim de 20 anos, tem 115.000 euros. Não é fascinante? Poupou menos, mas ficou com mais do dobro do casal que poupou, mas não investiu. Eu fico sempre fascinada com este efeito. Vamos a outra pergunta. Posso começar a investir com pouco dinheiro? E a resposta é sim. Vimos esse exemplo na aula 1. Se investir 50 euros por mês com uma rentabilidade média de 10% ao ano, ao fim de 25 anos terás cerca de 66.000 euros. Com 200 euros por mês, esse valor sobe para 246.664 euros. E Catarina, Rafik, se eu não tivesse 50 euros para investir por mês? Bem, nesse caso tens de olhar para os teus gastos e perceber para onde está a ir o teu dinheiro. Será jantares fora? Talvez. Será uma subscrição que já nem sequer usas? O importante é começar a investir e deixar os juros compostos trabalharem para ti. Outra questão também que nos chegou foi: já percebi que quero isto para mim, mas não faço ideia por onde começar. Se estás aqui, o primeiro passo já foi dado. Decidiste aprender sobre investimentos e liberdade financeira e só isso já te coloca à frente da maioria das pessoas. E se ainda sentes que não sabes exatamente por onde começar, não te preocupes. Na aula de hoje e na aula de sexta-feira, vamos ajudar-te a estruturar um caminho claro e simples para que possas avançar com confiança. E, ao longo destas aulas, vamos ter um desafio muito especial. Se assististe à aula 1, tu já sabes, não é? Chama-se o cadeado. Falámos dele na aula 1, mas vamos explicar de novo. Vamos dar-te aquilo que, se estivéssemos no teu lugar, faríamos tudo para receber. O vencedor ou vencedora deste desafio, o cadeado, vai receber em sua casa não 1, não 2, não 3, não 4, mas 5 livros sobre investimentos e liberdade financeira. Dos melhores livros que já lemos sobre liberdade financeira e investimentos. Os livros que podem mudar a tua vida. E gratuitos, em tua casa. Como é que tens acesso a isto? É muito simples.
Ao longo das 3 aulas, em algum momento da aula, nós vamos divulgar-te o código dessa aula e explicar-te o que deves fazer para te inscreveres no desafio e garantir que cumpres os critérios. Portanto, garante que vês as 3 aulas na íntegra e com atenção para conseguires com os 3 códigos abrir o cadeado do prémio que te vamos oferecer. Todos os que descodificarem o cadeado vão participar num sorteio de onde sairá o vencedor. Se não viste a aula 1 e por isso não sabes o código, vai lá ver. Tens o link aqui na descrição. E garante que cumpres com os critérios para ficares habilitado ou habilitada a receber os livros em tua casa. E que livros são esses? Bem, um deles, já sabes, o nosso livro Rumo à Liberdade Financeira, que vai diretamente para a tua casa. E hoje vamos revelar mais 2 livros incríveis que também poderás receber gratuitamente. O Investidor Inteligente, que foi escrito por uma pessoa que é a maior referência para Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. E depois o outro será Bitcoin, tudo sobre criptomoedas, para perceberes exatamente este tema que é ainda muito desconhecido para a maior parte das pessoas. E ainda há mais. Na terceira aula, que vamos finalizar esta sexta-feira às 8 horas, vamos revelar os últimos 2 livros dos melhores que já lemos sobre liberdade financeira até hoje. Agora que já sabes do grande desafio, queremos novamente dar-te os parabéns por estares aqui connosco nesta segunda aula e investir na tua vida, no teu crescimento, na tua literacia financeira. Principalmente em tempos como os que vivemos hoje, o conhecimento sobre como gerir o nosso dinheiro e atingir a liberdade financeira são indispensáveis. Eu sou o Rafik. Eu sou a Catarina. E nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Nestas 3 aulas nós vamos partilhar contigo como é que pessoas comuns, pessoas que querem ter mais tempo para poderem fazer as coisas que mais gostam, estão a criar e implementar um plano para atingir a liberdade financeira em família, sem precisarem de ser especialistas em finanças. Mas Rafik, Catarina, o que é isso da liberdade financeira? Então, liberdade financeira é poderem chegar a um momento da vossa vida em que podes ganhar controle total sobre o teu tempo, para poder estar com a tua família, com as pessoas que mais gostas, poder trabalhar como opção e nas coisas que verdadeiramente és apaixonado ou apaixonada. Não depender de um salário, poder viajar e fazer qualquer hobby sem preocupação com o dinheiro. Eu sei que talvez estejas desse lado a pensar, como é que isto é possível? Como é que uma pessoa que não é especialista em finanças consegue investir o seu dinheiro sem medo e ainda ter um plano rumo à liberdade financeira? Eu, se estivesse no teu lugar, também duvidaria. Por isso, não há nada melhor do que mostrar-te alguns exemplos de pessoas que o estão a fazer. A Ana, do passado, nem sequer fazia ideia que era possível atingir a liberdade financeira. E tinha literacia financeira zero, absolutamente zero. E muitos medos em termos de investimento, além do pouco conhecimento, também muito medo associado a isso. E agora tenho mais medo de ter dinheiro no banco, parado, a desvalorizar. É essa a grande diferença. As pessoas não têm noção do que é um investimento. Um investimento é comprar ações e perder o dinheiro todo. Pronto, é muito a teoria que existe e realmente nós temos vindo aqui a aprender que há muito mais do que ações. Sim. E sítios onde podemos investir o dinheiro com mais segurança e a parte da diversificação também ajuda imenso. Agora, já arrisquei a fazer uns investimentos na XTB, claro que ainda é pouco, mas já faço com outro olhar, não é? Porque já foi pensado por mim, já tenho algum conhecimento, ainda tenho que aprofundar mais para poder arriscar mais. Mas já me ajudou a avançar e a dar o primeiro passo sozinha, digamos assim. Boa! Então, na aula 1 aprendemos imensa coisa e por isso vamos recapitular. Aprendeste como funciona verdadeiramente o sistema de segurança social e percebeste que tens de assumir a responsabilidade pela tua liberdade financeira. Aprendeste o que é a roda dos ratos. E hoje talvez estejas aí, mas sabes que não será para sempre. O primeiro passo para sair de uma circunstância negativa é ter consciência de que se está nessa circunstância. Aprendeste sobre a tríade da energia, tempo e dinheiro, assim como os vários estágios da vida. E aprendeste que a única forma de atingir a liberdade financeira é comprar tempo à idade da reforma. Também aprendeste que o passo inicial para a liberdade financeira é desenhar, literalmente, a tua visão de liberdade financeira. E percebeste que não basta escrever, porque o nosso cérebro funciona por associação de imagens. Recebeste também um material bónus para te ajudar a desenhar a tua visão de liberdade financeira e sabemos que muitos de vocês já o preencheram. Esse exercício ajudou-te a ganhar clareza sobre o que realmente queres para o teu futuro e a perceber que investir não é apenas sobre dinheiro, mas sim sobre liberdade e escolhas. Aprendeste que
que o caminho do investidor é o caminho que te vai levar à liberdade financeira. E se por alguma razão caíste aqui na aula 2 sem teres visto a aula 1, volta atrás e vê a aula 1. Tens aqui um link na descrição que te vai direcionar para a aula 1. Depois de veres, volta para ver a aula 2 e podes aproveitar ao máximo o conteúdo do evento Rumo à Liberdade Financeira. Fechamos a aula 1 a mostrar-te que o caminho do investidor é o único e verdadeiro caminho para multiplicar o teu dinheiro e para conseguires atingir a tua liberdade financeira. Investir é colocar o teu dinheiro a trabalhar para ti. E quando tens o teu dinheiro a trabalhar para ti, a ansiedade sobre o teu futuro reduz brutalmente. Todos os receios sobre a segurança do teu futuro desaparecem. Quando tens o dinheiro a trabalhar para ti, é como se ganhasses um superpoder que se reflete numa confiança brutal. A confiança de que a tua vida está encaminhada, a confiança de que o futuro dos teus filhos está assegurado. Mas algo ainda te prende. Talvez já sigas várias pessoas que falam de finanças pessoais e investimentos, talvez até já tenhas feito curso de finanças pessoais e investimentos. Mas por algumas razões que nós sabemos quais são, ainda não conseguiste entrar em ação. Ainda não conseguiste dar o passo para organizar as tuas finanças. Ainda não conseguiste dar o passo para começar a investir. Tens dúvidas, parece tudo muito confuso, muita teoria e pouca prática. Mas acima de tudo, tens medo. Tens medo de perder o teu dinheiro. E sim, investir tem risco, ok? Mas há outras pessoas comuns, tal como tu, que estão a investir. E essas pessoas não são loucas ao assumir o risco do investimento. Essas pessoas perceberam que o risco é algo inerente à vida e, na verdade, se não houvesse risco, não havia rentabilidade. Então, o que estas pessoas fizeram foi focar em como podem gerir o risco para poder beneficiar da rentabilidade dos investimentos. Como é que podem gerir o risco para poder investir de forma simples, eficaz e com confiança. Como é que podem gerir o risco de tal forma que conseguem dormir descansados à noite. Então vamos lá. Nesta aula nós vamos explicar-te como gerir risco e, acima de tudo, qual o melhor investimento para a tua liberdade financeira. Quando falamos de investimento, existe o risco e a rentabilidade. E eles andam de mãos dadas. Se não houver risco, não há rentabilidade. Então o que é o risco? O risco é a probabilidade de perda dos nossos investimentos. E a rentabilidade é o prémio potencial que recebemos por correr determinado risco. Nós vamos dar um exemplo muito simples. Imagina quando estavas na escola. Eras um miúdo ou uma miúda e havia a menina ou o menino mais giro da escola. Nestas alturas havia sempre alguém que nos desafiava a ir falar com o menino ou a menina mais gira. E geralmente a frase começava da seguinte forma: duvido que és capaz de ir falar com a Maria ou com o Manuel. E nós respondíamos: o que é que me dás para ir falar com a Maria? O desafiador dizia: dou-te um roupçado. E o que é que nós fazíamos? Negociávamos a recompensa que acreditávamos ser justa para correr o risco de sermos desprezados pela Maria ou pela Manuel, porque isso implicava vergonha perante os nossos colegas. Mas, por um preço justo, por uma rentabilidade adequada, aceitávamos correr aquele risco. Por isso é que dizemos que o risco e a rentabilidade andam de mãos dadas na vida e nos investimentos também não é diferente. Então, o que fazemos é gerir esse risco, encontrando estratégias para que o risco a correr seja o mais baixo possível e a rentabilidade o mais elevado possível. E é por isso que investimos em ativos com risco, porque esses ativos vão gerar a rentabilidade que nós precisamos para multiplicar o nosso dinheiro. A estratégia mais interessante para gerir risco é diversificar os nossos investimentos. Não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Fez sentido? Apesar de tudo, há pessoas que continuam a acreditar que colocar o dinheiro num sítio sem risco é estar a proteger o dinheiro da perda. Por exemplo, se deixar o meu dinheiro na conta ou colocar num depósito a prazo, o meu dinheiro está seguro. Mas e se nós te disséssemos que esse dinheiro na conta também é um dinheiro com risco? Certamente já ouviste falar de inflação. A inflação é como um bichinho silencioso que vai comendo o nosso dinheiro que está parado na conta. Então, à medida que o tempo vai passando, o nosso dinheiro parado na conta vai valendo cada vez menos dinheiro. Sim. E se risco é a probabilidade de perda do nosso dinheiro, e o dinheiro parado na conta está a perder dinheiro e está a perder valor, então o dinheiro parado na conta está também a correr risco. Mas vamos mais uma vez a um exemplo prático para perceberes bem. Imagina que tens 1000 euros poupados numa conta à parte da tua conta à ordem, para não correres risco com esse dinheiro. Vamos considerar uma inflação de 3%, que é uma inflação relativamente razoável. Há bem pouco tempo estivemos com uma inflação quase nos 10%. Então, esses 1000 euros, passados 10 anos, passariam a valer apenas 737 euros. Passados 20 anos, passariam a valer apenas 543 euros. E passados 25 anos, esses 1000 euros passariam a valer apenas 481 euros. Menos de metade. Então acredito que agora percebes uma coisa. O teu conservadorismo está a fazer-te perder dinheiro. Tu és poupado ou poupada porque tens medo de perder dinheiro.
Mas na verdade estás a perder dinheiro a cada dia que tens o teu dinheiro parado na conta, porque a inflação está a retirar valor ao teu dinheiro. E tu vês isso no teu dia-a-dia. Com o mesmo dinheiro, tu já não consegues comprar as mesmas coisas que compravas há alguns anos atrás. Se fores ao supermercado com o mesmo dinheiro, já trazes menos coisas. Não é por acaso que nós ouvimos as nossas avós a dizerem: eu sou do tempo em que com 5 escudos conseguia comprar imensa coisa e agora não conseguimos comprar nada. Então, como proteger o dinheiro da inflação? Como verdadeiramente não perder dinheiro? Tens de colocar o teu dinheiro a render muito mais que os 3% ou mesmo os 2% da inflação, para que mesmo com a perda da inflação, o teu dinheiro continue a multiplicar. E o caminho é investir. Os investimentos ajudam-te a multiplicar o teu dinheiro, por causa de um fator simples, mas muito poderoso. E é aqui que entra um dos conceitos mais importantes para quem quer atingir a liberdade financeira. O conceito dos juros compostos. Provavelmente tu já ouviste, denominado por Einstein como a 8ª maravilha do mundo. E o que é isto do efeito juro composto? O efeito juro composto acontece quando tu investes o teu dinheiro e pegas nos juros ou rendimentos desses investimentos e reinvestes. E geras o que nós chamamos de efeito bola de neve. Juro sobre juro. Mês após mês, ano após ano. Gera este efeito de acumulação. É como se tivesses uma força invisível a acelerar a fase de acumulação do teu património. Imagina que queres chegar a um destino que fica a 25 km de onde estás, do teu ponto de partida, e apenas tens 2 veículos para poder percorrer os 25 km e chegar ao teu destino. E os veículos são uma bicicleta normal e o outro veículo é uma bicicleta elétrica. Temos a certeza que irias conseguir percorrer os 25 km e chegar ao teu destino, quer fosse bicicleta normal, quer fosse bicicleta elétrica. Nós confiamos nas tuas capacidades, ok? Mas a pergunta é: qual o veículo preferias usar? E eu tenho a certeza absoluta que tu preferias usar a bicicleta elétrica. Com a bicicleta elétrica, tu continuas a precisar de pedalar. Ela não anda sozinha. Mas tu pedalas e a energia e a velocidade gerada é muito superior ao esforço que tu fazes. É uma forma de maximizar o teu esforço. Na verdade, estás a fazer um esforço inteligente. E esta analogia serve para te mostrar que o caminho do poupador é interessante, mas é o caminho do investidor que, para além de te permitir chegar ao destino, falo com muito menos esforço financeiro. Mas mesmo muito menos, porque estás a aproveitar aquilo que é o efeito dos juros compostos, que apenas os teus investimentos permitem utilizar. Sim, é incrível, não é? E ao entenderes este conceito, percebes que realmente a liberdade financeira, para além de ser possível ser alcançada, é também possível ser acelerada, através deste conceito de juro composto, gerindo o risco e reduzindo o esforço financeiro. Ou seja, vais precisar de retirar menos dinheiro do teu salário para chegares ao mesmo destino. Parece bom demais para ser verdade, não é? Eu tenho a certeza que estás a sentir aquele friozinho na barriga, a passar de medo a entusiasmo, como eu senti no início quando comecei a juntar as peças. Na verdade, à medida que fomos aprendendo todos estes conceitos e, acima de tudo, como aplicá-los na nossa vida, a maior frustração foi não termos aprendido isto mais cedo na nossa vida. Como é que é possível que ninguém nos tenha ensinado o conceito de juros compostos e como aplicá-lo ao nosso dinheiro? E, acima de tudo, como fazê-lo com segurança. E já vamos falar mais da parte da segurança. A verdade é que quem não entende isto ainda está a pensar como é que vai construir o seu caminho para a liberdade financeira. E obviamente que vai duvidar que um dia possa lá chegar. Mas não te preocupes que na aula 3 vais pegar nesta informação e vais construir o teu plano e vais saber exatamente quanto tens de investir por mês para chegar à tua liberdade financeira. É inacreditável como o conhecimento faz toda a diferença. E por isso é que, ao longo destes anos a trazer conhecimento às pessoas que nos seguem, às centenas de famílias através do nosso método de liberdade financeira, percebemos que a pessoa que escolhe o caminho do poupador acaba por desistir da sua liberdade financeira. Basicamente já desistiu de ganhar controle total sobre o seu tempo para poder estar com a sua família, com as pessoas que mais gosta, poder trabalhar como opção e nas coisas que verdadeiramente é apaixonado ou apaixonada. Não depender de um salário, podendo eventualmente viajar ou fazer qualquer hobby sem preocupação com o seu dinheiro. Já desistiu disto tudo. E porquê? Será que é porque é menos inteligente do que tu, do que eu, do que a Catarina? Será que é porque não tem acesso à mesma informação que nós tivemos e que tu estás a ter o privilégio de ter? A verdade é que não. Essa pessoa simplesmente deixou-se vencer pelo medo, ficou paralisada porque não queria perder dinheiro. E por esses medos, acabou por não querer perceber como funciona o dinheiro, por não querer aprender sobre investimentos, sobre juros compostos, etc. E sabes porquê? Essa pessoa provavelmente teve acesso a este evento, teve acesso a mais de 120 episódios do nosso podcast, teve acesso a centenas de posts, lives, caixas de perguntas no Instagram, mas decidiu, de alguma forma, ignorar esta informação. Decidiu que não tinha tempo
para investir na sua vida e por isso nunca entrou em ação. Nunca colocou em prática a informação valiosa à qual teve acesso. Há sempre uma desculpa. Há sempre algo. E nós percebemos. Mas é uma decisão estar aqui a aprender ou estar noutro sítio qualquer. É a tua responsabilidade se não investires na tua literacia financeira, na tua liberdade financeira. É a tua responsabilidade deixares o medo vencer em vez de seres tu a vencer a esse medo. Queremos deixar as coisas bem claras para ti. Quem entende o funcionamento do efeito dos juros compostos sobre a acumulação do seu património, essa pessoa sim vai atingir a liberdade financeira. Até porque é um dos conceitos mais simples que existe. Na verdade, é um conceito matemático. É um efeito da exponencialidade do tempo sobre o dinheiro que investes. É relativamente simples. Okay. Vamos novamente a um exemplo. Ao investir, por exemplo, 350 euros por mês, vais receber os juros associados. E em vez de ir gastar esses juros, vais pegar nesses juros e vais voltar a investir. E assim sucessivamente durante o tempo necessário para atingir a liberdade financeira. E é assim que tu cortas de forma brutal o esforço que precisas de fazer a nível de tempo, dinheiro e mental para poder atingir a tua liberdade financeira. Foi isto que as pessoas que estão a trilhar o caminho para a liberdade financeira entenderam. E por isso traçaram um plano com base neste conhecimento. Mais uma vez, o conhecimento como a base de tudo. Para poderem chegar a um momento da sua vida em que o dinheiro trabalha para elas e assim são livres, com energia e tempo para poderem ser o mais felizes possível. E se mesmo assim estiveres com algumas dúvidas, deixa-nos colocar-te as coisas noutra perspectiva. Se tens um crédito à habitação ou um crédito automóvel, tu já estás a utilizar o veículo dos juros ao longo do tempo. Quando tu compras uma casa, estás a pagar centenas de milhares de euros pela casa que vais ter e vais ter de a pagar durante um determinado período de tempo. Na maior parte das vezes, anda ali entre os 30 e os 40 anos. A diferença aqui é que tu estás durante metade da tua vida, esses 30 ou 40 anos, a pagar esses juros. Então, por que não receber também juros durante esse tempo, em vez de estar só a pagar? O caminho para a liberdade financeira pressupõe usarmos o mesmo veículo que tu já tens a correr contra ti, mas embarcarmos nele e utilizares para ir em direção à tua liberdade financeira. Os juros não são apenas para pagar, também podem e devem ser recebidos. Na verdade, a frase completa atribuída a Einstein é a seguinte: os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. E este é o principal ingrediente que precisas de entender para criares e implementares um plano rumo à liberdade financeira. Não acreditamos que existe uma escolha sábia. Nós apenas acreditamos que se o tempo vai passar, pelo menos vamos passá-lo a construir o nosso caminho para a liberdade financeira. E agora vem a pergunta que toda a gente faz ao ouvir esta informação. Catarina, Rafik, já percebi que tenho de investir. Eu já percebi que o dinheiro parado no banco também tem risco. Mas na aula 1 vocês deram um exemplo de um investimento com 10% de rentabilidade. E eu não conheço nenhum sítio onde eu possa investir com 10% de rentabilidade. Normalmente eu vejo os bancos e os bancos têm 1, 2, 3% de juros no máximo nos depósitos a prazo. E nós percebemos esta dúvida. E uma coisa é clara, não é nos depósitos a prazo, nem nos certificados da Forro que vais conseguir esta rentabilidade. Tens de investir nos mercados financeiros. E também não é em ações individuais. Não é investir em empresas específicas e perdendo horas e horas a analisar empresas, a analisar relatórios, a acompanhar as notícias, a analisar rácios, para poder escolher uma empresa para investir. Não é através de ações individuais. Aliás, nós acreditamos plenamente que existe uma grande falácia na educação financeira em relação aos investimentos. Hoje em dia fala-se muito de analisar ações, de escolher empresas, tipo investir na Meta, investir na Apple porque tem excelentes indicadores, ou a Nvidia é o futuro, então tens de ter no teu portfólio. Para nós isto é ridículo. Especular se as empresas vão valorizar desenfreadamente e deixar-nos a todos extremamente ricos porque encontramos a próxima empresa que vai revolucionar o mundo pode acontecer. Mas nós acreditamos que é extremamente improvável para quem valoriza o seu tempo de qualidade com a família e que não se quer preocupar com a gestão do seu dinheiro. A verdade é, andar a perder dezenas ou às vezes centenas de horas do vosso tempo pessoal, que devia ser passado com a vossa família, a fazer os vossos hobbies ou mesmo a construir o vosso side hustle, que está na gaveta há imensos anos, não faz sentido. E factualmente vamos mostrar-te porque é que escolher ações individuais é uma estratégia perdedora. Eu agora vou ser o mais sincero possível contigo. Isto é o que eu acho, ok? E na verdade, às vezes até me revolta
Um dos nossos principais valores e princípios aqui no Que Rico Casal, e quem nos acompanha sabe disso, é descomplicar este mundo das finanças pessoais e dos investimentos. E às vezes vemos pessoas neste meio que usam palavras complicadas que até eu, que sou analista financeiro, me deixa às vezes meio confuso. Quase que numa tentativa de demonstração de conhecimento que às vezes não tem, o que está completamente desalinhado com o nosso propósito. Aliás, nós defendemos que só tem realmente conhecimento aquele ou aquela que souber transmitir este conhecimento a uma criança de 10 anos, por exemplo. E já vais perceber que não é por se usar termos esquisitos, por se fazer análises complexas e andar a acompanhar os mercados que se consegue ter uma rentabilidade incrível e muito superior a quem não o faz. Vamos mostrar-te um estudo que prova o que estamos a dizer. Bem, então já estamos aqui no site da S&P Global, que basicamente é a empresa que criou o S&P 500, ok? Que pegou nos critérios necessários para poder identificar aquilo que seriam as informações e os critérios para poder agregar as 500 melhores empresas dos Estados Unidos e outros índices que existem também pelo mundo fora, mas como estamos a falar aqui no evento do S&P 500, vamos focar então neste índice, ok? O que é o S&P 500? O S&P 500 é o conjunto das 500 melhores empresas dos Estados Unidos e que acabam por ser sempre as 500 melhores empresas dos Estados Unidos a qualquer momento, ok? Então a S&P Global é a responsável por retirar e colocar as empresas dentro daqui do S&P 500, ok? Então, o que é que eu te queria mostrar aqui? O que é que nós te queremos mostrar aqui? Este site, nomeadamente nesta área muito específica, diz que ao longo de 20 anos foi feita uma análise, um estudo chamado SPIVA, em que se mediu a performance dos fundos geridos ativamente contra aquilo que seria a performance dos índices, neste caso específico, do S&P 500. Então, quando nós chegamos aqui, o que nós vamos ver é como é que os gestores que estão nos fundos de investimento, que estão a gerir ativamente os ativos, a tentar descobrir quais são as empresas que vão ter melhor performance no futuro, como é que esses gestores se comparam com o S&P 500, ou seja, qual é que foi a rentabilidade que eles tiveram versus o S&P 500 e se ficaram com rentabilidades acima ou abaixo do S&P 500. Então, nós vamos ver aqui especificamente para os Estados Unidos e quando chegamos aqui e vamos aqui para um ano, para começarmos aqui no horizonte temporal de um ano, vemos então aqui a percentagem, aqui em cima, a percentagem dos fundos que tiveram uma performance abaixo do S&P 500. Então vamos lá. Num horizonte temporal de um ano, ou seja, no último ano, qual é que foi a comparação? E conseguimos ver que no último ano apenas 34,76% dos fundos geridos tiveram uma performance superior ao S&P 500, ok? Então isso quer dizer que 65% dos fundos geridos ativamente no último ano tiveram uma rentabilidade abaixo do S&P 500. Quando vamos para um horizonte temporal de 3 anos, ou seja, nos últimos 3 anos, vemos que aquilo que era os 35% passam a ser apenas 15%. Ou seja, nos últimos 3 anos, apenas 15% dos fundos geridos ativamente tiveram uma performance superior à rentabilidade do S&P 500. Ou seja, 85% destes fundos perderam para o S&P 500. E nos últimos 5 anos, vamos ver então, nos últimos 5 anos, esta estatística melhora um bocadinho para os fundos, ou seja, passamos a ter 24% dos fundos que tiveram uma melhor performance do que o S&P 500. Quando passamos para 10 anos, e pensando que quando nós estamos a criar um caminho para a liberdade financeira, o que nós estamos a olhar é para um horizonte temporal de longo prazo, ou seja, daqui a 10 anos eu quero ser financeiramente livre, daqui a 15 anos eu quero ser financeiramente livre, então é importante nós olharmos no longo prazo como é que investir em ETFs, ou seja, num ETF S&P 500, seria ou teria de rentabilidade face àquilo que seria eu estar a escolher ações, estar a fazer a análise de ações e a escolher aquilo que seria a próxima empresa a ter uma grande rentabilidade no futuro.
Então, nos últimos 10 anos, o que é que nós vemos aqui? Vemos que apenas 15,66% tiveram uma performance melhor do que o S&P 500. E, tendo em conta que este estudo tem aqui uma limitação, que é até aos últimos 15 anos, conseguimos ver que se nós tivéssemos colocado o nosso dinheiro nas mãos de um gestor que gera ativamente o fundo, ou seja, que escolhe ações, versus alguém que tivesse colocado o seu dinheiro no S&P 500, vemos que provavelmente eu teria uma performance mais baixa investindo através de um fundo de investimento versus um ETF. Porquê? Porque cerca de 90% dos fundos geridos ativamente, como nós conseguimos ver aqui, 89,5%, tiveram uma performance abaixo do S&P 500 nos últimos 15 anos. E esta é uma das razões pelas quais nós dizemos que a estratégia de investimento em ETFs é uma estratégia que é vencedora face a uma estratégia de investimento em ações individuais. E aqui não nos podemos esquecer de uma coisa, estamos a falar de empresas que dedicam e investem milhões e bilhões para poderem ter uma performance, para poderem ter toda a informação e acompanhar os mercados e analisar empresas para poderem efetivamente identificar quais são as empresas que vão ter uma grande performance no futuro, e mesmo assim, num horizonte de 15 anos, apenas 10,5% destes fundos tiveram uma rentabilidade superior ao S&P 500. Então, trazer-te aqui dados para te ajudar a ter clareza sobre as decisões que tu vais tomar em relação aos teus investimentos e como é que faz sentido para ti fazer uma gestão de risco, ok? Então voltemos ao resto da aula. Bem, e vamos agora voltar à nossa apresentação para te mostrar esta análise feita entre 2011 e 2020, que detalha ano a ano qual a rentabilidade dos fundos de investimento geridos de forma ativa versus a rentabilidade do S&P 500. E vemos que todos os anos o S&P 500 teve melhores resultados. Então, é por isto que te dizemos que investimento em ações individuais é uma estratégia tendencialmente perdedora. Então, só isto já seria suficiente para te colocar com o poder de discutir sobre o que fazer com o teu dinheiro sem te deixar levar por aquele sentimento de que se toda a gente está a falar de ações individuais e investem em ações individuais, tu também tens de o fazer. Podes acalmar o teu coração e, acima de tudo, tens argumentos para poder explicar porque segues uma estratégia vencedora em vez de uma estratégia perdedora. Mas não ficamos por aqui, ainda temos muito mais para te entregar nesta aula. Agora tu perguntas, então, se eu investir apenas no S&P 500, tenho historicamente e a longo prazo maiores retornos do que quem investe em ações individuais? E que rentabilidade é essa que o S&P 500 tem que faça que a longo prazo consiga bater os maiores fundos de investimento geridos de forma ativa por génios do mercado financeiro? É aqui que entra a rentabilidade dos 10%. Foi feito um levantamento dos últimos 150 anos de performance do S&P 500 e identificou-se qual seria a rentabilidade média gerada pelo S&P 500. Ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E quando olhamos para o horizonte temporal dos últimos 5 anos, vemos que a performance média foi de cerca de 14%. Quando olhamos para os últimos 10 anos, foi cerca de 13%. Os últimos 20, 10%. Os últimos 30, 10%. E quando olhamos para 50 anos, que já é um horizonte temporal longo, mantém a consistência à volta dos 12%. Em 100 anos, 10%. E quando olhamos para os últimos 150 anos de histórico do S&P 500, vemos que houve uma rentabilidade média de cerca de 9%. Esta informação tem como base a data do mês passado, março de 2025. Obviamente, existem anos com rentabilidade mais abaixo e outros mais acima. E é importante também entender que rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras, mas são um bom indicador para investirmos o nosso dinheiro. Vais ter aqui na descrição um link para ver o estudo na totalidade. Já agora, o levantamento de dados deste estudo foi feito pelo professor Robert Shiller, da Universidade de Yale, que curiosamente foi meu professor num curso online que fiz sobre mercados financeiros. Agora, como é que fazemos para investir no S&P 500? Vais precisar de usar um instrumento financeiro chamado ETF, Exchange Trading Fund. Um ETF é um fundo de investimento que investe numa cesta de ativos. No caso dos ETFs do S&P 500, investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo. É como se tu, comprando uma pequena parte deste fundo, conseguisses estar a investir o teu dinheiro nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Os ETFs têm ainda uma vantagem muito importante para quem investe, que é conseguir proporcionar uma diversificação muito grande. Porquê?
Porque em vez de estarmos a investir só na Apple, ou só na Google, ou só na Meta, estás a investir nestas 3 e em mais 497 empresas, todas elas grandes empresas dos Estados Unidos. Ou seja, em vez de colocares todo o teu dinheiro numa só empresa, consegues colocar o dinheiro em várias empresas. Não colocas os ovos todos no mesmo cesto. Até porque imagina teres investido só na Nokia, ou só na Kodak, ou só na Blockbuster nos anos 2000. Nessa altura elas eram grandes empresas com grande potencial, mas hoje deixaram de ser relevantes, provavelmente nem sequer as conheces. Se tu investires no S&P 500, serão sempre as maiores empresas dos Estados Unidos no momento atual. Ou seja, quando uma empresa deixa de ser uma das 500 maiores, ela é substituída por outra. Isto quer dizer que o teu ETF não é muito afetado quando apenas uma empresa perde valor. Exatamente porque existe diversificação. Ou seja, era preciso que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos fossem à falência ao mesmo tempo para que perdesses todo o teu dinheiro investido. Isto é gestão de risco. E agora, vamos mostrar-te na prática a evolução do top 10 de empresas do S&P 500 desde 2000 até 2020 para tu veres esta evolução. Bem, agora vamos-te mostrar na prática a importância da diversificação e a importância de tu não investires numa empresa só. Ok? E porquê isto? Porque o que tu vais ver aqui no ecrã é a evolução do top 10 de empresas do S&P 500 ao longo de 2000 até 2020. Na verdade, eu vou-te mostrar até 2024. E o que tu vais ver aqui vai ser muito engraçado, porque vais ver uma grande troca de empresas e imagina que se tu tivesses investido numa daquelas empresas em 2000, o que é que teria acontecido ao longo do tempo e onde é que essa empresa estaria, se seria eventualmente uma das top 10 empresas do S&P 500 ou não. Portanto, eu vou clicar aqui no play. Isto é um vídeo que tu depois vais poder ver eventualmente no YouTube. Então conseguimos ver aqui que ao longo do tempo toda esta evolução em que tínhamos como uma das principais empresas em 2000 a General Electric, ok? E depois temos aqui toda uma evolução das tecnológicas, empresas que eventualmente até tu não conheces, mas que ali em 2002 era uma das principais empresas do mundo e que hoje já não estão nesse top 10 de empresas, ok? Então conseguimos ver aqui tudo como se fosse um jogo, uma dança das cadeiras, em que vemos empresas como a ExxonMobil, que já foi a principal empresa do S&P 500, e tenho a certeza absoluta, se eu te perguntar se conheces essa empresa, provavelmente tu não conheces. Mas em 2006 ela era a empresa destacada ao nível daquilo que era a empresa mais valorizada no S&P 500. Mas vamos ver o que acontece, porque depois existe aqui toda uma evolução em baixo. A Alphabet, que começa aqui a crescer, é basicamente a Google, e 2008 acontece a crise das financeiras, uma grande crise que vocês também eventualmente sabem que aconteceu. Vemos que a ExxonMobil começa a perder espaço para a Microsoft e acima de tudo para as tecnológicas. A partir de 2010 começou efetivamente a revolução e a evolução da tecnologia, com a Apple a tornar-se uma das empresas mais valiosas no mundo e até vindo a ultrapassar aqui a Exxon ao longo do tempo, ok? E vemos que destacou-se brutalmente, mas temos aqui então uma entrada, que vocês vão ver aqui, abrupta quase, das empresas mais tecnológicas ao longo do tempo, ok? Então, temos Apple, Exxon, Alphabet, que é a Google, temos a Microsoft passou agora para terceiro, temos a Johnson & Johnson, a Wells Fargo, a Meta, ou seja, a Facebook, só entrou em 2015 no top 10, depois entrada aqui também da Amazon, e conseguimos ver aqui em 2016 que ainda haverá aqui uma evolução. Então, grandes empresas que tu conheces hoje, ainda nem sequer em 2017 estavam no top 10 das melhores empresas do mundo, ok? Então, a Exxon, que esteve em primeiro durante muito tempo, em 2018 já estava aqui em nono e vai efetivamente sair também aqui do top 10, ok? Saiu e conseguimos ver já aqui em cima um conjunto de empresas que já são mais familiares à data de hoje, mas que só em 2020 começaram efetivamente a ter grande relevância. Então temos a Tesla a entrar agora,
temos então a Apple em primeiro lugar, a Nvidia em 2021 entra no top 10 e começa a subir e para se tornar uma das empresas mais valiosas, ok? 2022, completamente diferente daquilo que nós vimos em 2000, ok? A Exxon volta a entrar aqui, mas volta a sair, mas vemos aqui toda uma mudança de panorama até agora aqui em 2024, em que temos o conjunto das empresas, do top 10 das empresas do S&P 500, em que temos a Apple, a Microsoft, a Alphabet, que é basicamente a Google, a Amazon, a Nvidia, a Meta, a Tesla, a Berkshire Hathaway, a Lilly e depois a Visa, ok? Então isto um bocado para te mostrar, não por causa das empresas em si, mas te mostrar que quando nós estamos a procurar investir, e acima de tudo o nosso principal objetivo é a gestão de risco, e o mecanismo mais interessante para fazer gestão de risco é a diversificação, então não há nada melhor do que investir através de um ETF ou de um ativo que seja altamente diversificado, de forma a que eu tenha sempre o meu dinheiro alocado às melhores empresas do mundo, independentemente de quem elas sejam. Okay? Então, se eventualmente tu não tinhas essa noção de que as empresas trocam de lugar, efetivamente trocam, sendo que algumas até desaparecem e outras aparecem, e tu, estando investido num ativo diversificado, consegues aproveitar aquilo que é o crescimento das empresas novas que vão surgindo e evitas que tenhas o teu dinheiro todo numa empresa que eventualmente possa ir à falência ou ter algum desafio financeiro e perder valor ao longo do tempo. Portanto, vamos então continuar com o resto da aula. Até já. Quando dizes que tens medo de perder dinheiro, é porque não tinhas conhecimento sobre o poder da diversificação nos teus investimentos. E se mesmo depois disto tudo, tu ainda achares que investir no S&P 500 é muito arriscado, repara nesta notícia. A nossa Segurança Social investe no ETF do S&P 500. Ou seja, o dinheiro público que tu pagas mensalmente já está a ser investido neste fundo. Mas tu, com base no estudo da nossa pirâmide demográfica, pouco ou mesmo nada vais receber desta rentabilidade. Então por que não investir tu também? Inclusive, Warren Buffett, um dos poucos gestores de fundos de ações a ter melhor performance que o S&P 500 de forma consistente, aconselhou a esposa a investir 90% do dinheiro dela num ETF da S&P 500 quando ele falecer. Inclusive, no discurso em que ele partilha esta visão, ele diz que quem não é investidor profissional não faz sentido investir de forma a ter melhor rentabilidade que o S&P 500 num longo período de tempo. Porquê? Porque é extremamente difícil. Então até ele reconhece que esta é a estratégia mais simples e mais eficaz. Bem, basicamente o que podemos dizer é que este conhecimento poderia ter-te permitido gerar mais de 30% de rentabilidade, que foi a rentabilidade gerada pelo S&P 500 em 2024. Nos últimos dias recebemos muitas mensagens de pessoas ansiosas. E este mês o S&P 500 caiu. Isso também não é arriscado? Se também pensaste nisto, deixa-me perguntar-te. Achas que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos vão falir ao mesmo tempo? As oscilações do mercado fazem parte, mas para quem tem estratégia vê nelas oportunidades. Neste mês, os nossos alunos aproveitaram para reforçar os seus investimentos. É isso mesmo. Aproveitaram esta queda do mercado para investir ainda mais e acelerar o seu caminho rumo à liberdade financeira. Então, quanto mais cedo aprenderes a analisar um ETF da S&P 500, mais rapidamente poderás colocar o teu dinheiro a trabalhar para ti. Muita gente diz que é extremamente arriscado porque não entendem o princípio da diversificação. Mas imagina que tens uma cesta em que tens ovos, legumes, fruta, carne e peixe. Cada um destes elementos tem um sabor específico. Cada um tem um benefício específico. Cada um tem uma função específica. E todos são importantes. Mas imagina que os ovos se estragam. Ainda tens o resto para comer. E vais continuar saudável na mesma até arranjar mais ovos. Isto acontece porque tu diversificaste na tua cesta. Em vez de ter só um tipo de alimento, em vez de ter só os ovos, tens outros alimentos que servem caso algum deles se estrague. Teriam de se estragar todos ao mesmo tempo para morreres à fome. E esta analogia serve para mostrar o poder da diversificação para gerir o risco. A cesta é como se fosse o ETF, onde estão vários ativos, que são as ações das várias empresas, com comportamentos diferentes e que dessa forma reduzem o risco de perder tudo, ou seja, de morrer à fome. Fez sentido? Este é o segredo e tu, no teu plano, vais ter de implementar estratégias de gestão de risco. Por isso é que é muito importante o conhecimento certo e aplicado na forma certa. Já percebeste a oportunidade que existe em saberes investir em ETFs. Mas talvez estejas a pensar, comprar um ETF? Ui. Onde?
Isso é muito complicado. Não é para mim. Repara, eu vou abrir aqui a minha corretora, nossa, e vou escolher aqui um ETF e fazer a compra. Clicar aqui no botão comprar e está feito. É a coisa mais simples do mundo. A questão é, quais os critérios que deves seguir para escolher um ETF? E aqui está. Número 1, escolher o mercado ou ativo em que pretendes investir, e neste exemplo que estamos a dar, o mercado seria o americano, nomeadamente em ações. O segundo critério é, como um ETF é um fundo de investimento, tens de saber analisar o tamanho do fundo, sendo que quanto maior o tamanho do fundo, mais credível e confiável ele é. Terceiro critério, tens de analisar quanto tempo o fundo tem no mercado, ou seja, há quanto tempo existe o fundo. Quanto mais tempo, melhor. O quarto critério para poderes analisar e escolher o teu ETF é analisar os custos de administração do ETF. E quanto mais baixo possível, melhor. Então, estes são os 4 critérios que tu deves ter em consideração, os principais critérios que vão permitir escolher os melhores fundos ETFs de S&P 500 que existem, ok? E existem vários, mas seguindo os critérios que partilhamos contigo, vais poder escolher o melhor para ti. Mas vamos à prática para conseguires perceber melhor como se faz. Sejam bem-vindos aqui ao site Just ETF. Basicamente é o site principal que nós usamos para poder fazer análise de ETFs e onde tu podes pegar nos critérios que nós te passamos e conseguir aplicá-los aqui para poderes encontrar o ETF que se adequa mais àquilo que é a tua situação e àquilo que tu efetivamente queres investir. Então como é que nós fazemos isto aqui? Vocês podem ver aqui este site, tem aqui várias informações, inclusive artigos e por aí fora, ou seja, podem depois explorar, é só pesquisarem no Google por Just ETF, mas vamos então aqui ETF Screener, Find ETFs, clicamos e depois aparece aqui o conjunto de todos os ETFs. Temos aqui que existem cerca de 2.812 ETFs dentro deste site que são analisados, mas nós, como estamos à procura de um ETF de S&P 500, o que é que nós fazemos? Vamos aqui ao Matching Indices e clicamos aqui e procuramos então pelo S&P 500. Vocês vão ver que existem aqui vários S&P 500, ok? Mas o que nós queremos é só S&P 500, que é este aqui. Então, ao clicar, passamos de 2.800 ETFs para apenas 24 ETFs de S&P 500. Então aqui nós conseguimos ver a listagem dos vários ETFs S&P 500 que existem aqui e que nós podemos investir. Então vamos seguir o critério do tamanho do fundo, não é? Ou seja, quanto maior o tamanho do fundo ETF, melhor. E aqui já está listado pelo maior, então vemos que temos este aqui que é o maior, o segundo maior, o terceiro maior, quarto maior, quinto maior e por aí fora, e conseguimos identificar aqui quais são os maiores ETFs. Uma das coisas muito importantes que nós consideramos é a forma como o fundo de investimento segue ou replica o S&P 500. E é onde é que nós conseguimos ver isto? Conseguimos ver aqui na forma de replicação, em que dizer-te já que quando é full replication, ou seja, replicação completa, quer dizer que o ETF efetivamente tem o dinheiro, tem o fundo, tem estes 100 mil milhões de euros. Voltando aqui. Ok. 100 mil milhões de euros investidos efetivamente em ações, ok? Então isso é o que quer dizer que é uma replicação completa. Este aqui, que é um Swap Based Unfunded, basicamente o que ele está a dizer é que existe um conjunto de algoritmos matemáticos que permitem fazer a replicagem do S&P 500 e, no caso, para nós, não faz sentido investir num ETF que tenha este tipo de replicação. Então, para maior segurança, replicação completa é o que seria o mais interessante. Então, como é que nós podemos fazer aqui uma filtragem só por aí? Vamos aqui, Replication Method, clicamos e procuramos só por Full Replication, ok? E aqui já listamos então aqueles que eram os mais interessantes para nós. Outro ponto importante que pode ser interessante tu considerares e analisares é a distribuição, ou seja, um ETF, neste caso o ETF do S&P 500, o que tem lá dentro são empresas, não é? Essas empresas pagam dividendos ao longo do ano e nós podemos pegar nesses dividendos
e, ou melhor, o fundo pode pegar nesses dividendos e pagar aos detentores do fundo, ou seja, aos investidores que estão no fundo, ou pode pegar nesses dividendos e reter dentro do fundo e reinvestir para comprar mais participações nas empresas, ok? Então essa é a diferença. Existe ETFs de acumulação, como tu podes ver aqui, accumulating, ou ETFs de distribuição, como podes ver aqui no segundo. Então, tendo em conta estes dois critérios, é uma questão de tu analisares o que é que faz mais sentido para ti, mas dar-te aqui uma pequena explicação de como é que tu podes fazer uma análise de um ETF, encontrar um ETF através aqui do Just ETF, com estes pequenos passos, e depois com mais conhecimento vais conseguir identificar especificamente qual é que é o mais interessante para ti. Mas já teres aqui uma listagem de 11 ETFs de S&P 500 listados por aquilo que nós consideramos que é o critério mais importante, que é o tamanho do fundo, e naturalmente pelo critério da replicação completa, e portanto agora era só uma questão de escolher se queres um ETF de acumulação, um ETF de distribuição dentro do S&P 500. É um site para explorares, e a verdade é que o objetivo aqui dentro do evento é que nós te possamos dar um conjunto de ferramentas para te despertar e para que tu depois vás em busca de como é que tu podes tirar melhor proveito disto, e eventualmente nas sessões de dúvidas que vamos ter aqui ao longo da semana tu possas também esclarecer as tuas dúvidas que surgirem dos teus estudos, ok? Então fica aqui a apresentação, escreve aí no teu caderno Just ETF e depois explora mais um bocadinho e vamos então continuar com a nossa aula. Nós sabemos que pode parecer muita informação de uma só vez, por isso nós preparamos para ti mais um bónus. Fazemos a babinha toda, que é para garantir que segues estes passos de forma simples e prática. Nós criamos um guia com os 8 passos para escolheres um ETF. Vamos enviar este material para o teu e-mail hoje, quarta-feira, pelas 8 da noite. É isso mesmo. Nós dissemos que íamos te entregar efetivamente conhecimento para tu começares a colocar as coisas em prática. E este guia vai ajudar-te a consolidar os passos essenciais para escolheres um ETF. Mas agora queremos saber, quem é que está comprometido em dar o próximo passo? Vamos sugerir que tu escrevas aqui nos comentários desta aula: quer aprender a investir? Se já percebeste que este é o caminho e se estás pronto para começar a tua jornada rumo à tua liberdade financeira. Na próxima aula vamos dar um passo ainda mais importante. Vamos mostrar-te exatamente quanto dinheiro precisas de acumular para seres financeiramente livre. Ter uma meta clara faz muita diferença, ok? Faz mesmo muita diferença. Vais aprender a calcular o teu número mágico, o teu número da liberdade financeira, o valor que te permite viver sem depender do teu salário. Nós partilhamos contigo o que deves ter em consideração, mas é importante que aprofundes os estudos e que explores mais para poderes investir com segurança e fazeres a melhor escolha para ti. Existem vários outros ETFs que podem ser interessantes para ti. Agora que já percebeste como escolher um ETF, o passo seguinte é saberes como escolher a corretora onde investir. E para isso nós vamos partilhar contigo quais os critérios deves ter em conta para escolher a corretora certa. Em primeiro lugar, deve ser uma corretora supervisionada pela CMVM ou por outra entidade semelhante. Deve ter custos de comissão baixas ou nulas. E nós privilegiamos um atendimento em português. Por fim, ela deve ser user-friendly, para que não te pareça um bicho de 7 cabeças. E embora possa de facto parecer complexo à primeira vista, é muito mais simples do que parece. Já deves ter começado a perceber que se tiveres o conhecimento certo, a estratégia certa e acima de tudo o método certo, e investir de forma correta é bem mais fácil do que parece. E é por isso que as pessoas que têm essa informação dedicam muito pouco tempo às suas finanças. Menos de 3 horas por mês, porque já têm uma estratégia bem definida. Este é o método mais simples e eficaz de sempre para atingir a liberdade financeira. É isso mesmo. Entretanto, muitas pessoas perguntaram se haveria uma continuidade deste evento. Já estão a sentir aqui saudades, não é? Na verdade, algumas pessoas já sabem que existe um próximo passo, uma solução mais completa, um caminho estruturado para colocar este plano na prática. E esse caminho chama-se Método Liberdade Financeira. O nosso programa, onde em apenas 6 semanas vais aprender a investir de forma simples, eficaz e confiante para atingir a tua liberdade financeira. Vamos na 11ª edição do evento Rumo à Liberdade Financeira e, como é hábito, este evento antecede a abertura de inscrições para o curso Método Liberdade Financeira. O evento Rumo à Liberdade Financeira é o nosso melhor conteúdo gratuito. Pegámos em toda a informação dispersa e organizámos em 3 aulas para que tu possas sair daqui com um plano
para a tua liberdade financeira que poderás implementar sozinho ou sozinha. Agora, se queres acelerar esse caminho e implementar o plano com acompanhamento dentro de uma comunidade focada no mesmo objetivo, com acesso direto a nós e a um grupo de alunos que já estão no caminho rumo à liberdade financeira, então o método Liberdade Financeira é para ti. Já vamos para a 11ª turma e queremos que vejas as conquistas de quem já fez parte das turmas anteriores. É assim, acho que agora olhamos para os nossos gastos de forma diferente, ou seja, se for uma questão efetivamente essencial ou que nos vai trazer algum benefício a longo prazo, investimos, compramos ou o que for. Coisas mais superficiais, somos muito mais atentos e como temos um objetivo de investir X euros por mês, estamos muito mais focados nisso e, portanto, a evolução do património é igualmente maior. Tenho este X guardado, vou esbanjar. Não, espera, eu se calhar posso multiplicar este dinheiro, que estava aqui um bocadinho adormecido e agora com vontade própria de o fazer multiplicar. Né? Principalmente conseguir trabalhar menos tempo para ter mais tempo para os meus filhos. Eu acho que vale a pena. Este investimento já vi que vou ter retorno. Aliás, já tive retorno. E foram 6 semanas até agora. E já tive retorno e sei que vou ter retorno. Acho que vale o risco. Estas pessoas que ouviste no início estavam exatamente onde tu estás agora. Passaram, tal como tu, por este evento gratuito e nessa altura também tinham imensos medos e crenças em relação às suas finanças e investimentos. Elas também sofreram o tal síndrome da pedra no sapato, que falámos na aula 1, lembras-te? Aquele pensamento que já não conseguimos ignorar, que nos diz que temos de fazer algo antes que seja tarde demais. Tal como tu, elas perceberam neste evento que é possível criarem os seus planos para a liberdade financeira. E agiram e deram o passo seguinte. O passo seguinte foi o método Liberdade Financeira. Dentro do método Liberdade Financeira, em apenas 6 semanas, vais ter a tua própria estratégia de investimentos montada, com os teus investimentos escolhidos e adequados, acima de tudo, à tua realidade, para que possas seguir o teu plano rumo à tua própria liberdade financeira. A verdade é que é um verdadeiro passo a passo, desde o mais básico até à definição de uma estratégia de investimentos vencedora. São 9 módulos construídos de forma estratégica para te entregar o melhor valor possível, passando desde a organização financeira para o conhecimento teórico e, acima de tudo, o conhecimento prático sobre investimentos que te vai permitir definir a melhor estratégia de investimentos adaptada a ti, de acordo com o teu plano, de acordo com aquilo que tu queres para a tua liberdade financeira. E também vamos te ensinar a construir esse plano para a liberdade financeira, ok? Traz ainda uma aula específica de finanças em casal, caso queiras fazer este caminho com o teu ou com a tua companheira. E a cereja no topo do bolo, aulas de dúvidas ao vivo para poderes colocar todas as tuas questões para além de um grupo específico da turma, onde também estamos lá a responder às questões que te vão surgindo ao longo das aulas. Boa. E porque nós sabemos que existem bastantes áreas complementares, trouxemos os melhores especialistas do mercado em áreas como impostos, PPRs, criptomoedas, cashback, imobiliário e muito mais para que possas acrescentar ainda mais conhecimento à tua jornada. Além de tudo isso, no final das 6 semanas haverá um evento presencial exclusivo para os alunos desta turma. Chamamos-lhe o MLF ao vivo. E vamos abrir oficialmente as inscrições para a turma 11, já na turma 11, É verdade. na segunda-feira às 8 da manhã. Se já nos conheces, sabes que gostamos sempre de premiar os mais comprometidos, mas desta vez nós elevamos os bónus a outro nível. Os primeiros a entrarem na turma 11 do MLF vão receber bónus exclusivos e arriscamos-nos a dizer que são os melhores bónus de sempre. Desde consultorias individuais connosco, ao nosso livro físico entregue em tua casa, ao acesso gratuito ao evento presencial exclusivo da Turma 11 e ainda um workshop sobre como investir em alturas de crise. Um conteúdo essencial para saberes como aproveitar oportunidades em momentos de queda do mercado. Nós estamos comprometidos em fazer a nossa parte, trazendo-te o melhor acompanhamento, ferramentas e bónus que já reunimos. E tu? Estás comprometido em dar o próximo passo rumo à tua liberdade financeira? Se queres aprender a investir com confiança, construir um plano sólido e acelerar o teu caminho para a liberdade financeira, se queres garantir que nunca mais dependes apenas do teu salário,
Se queres finalmente sair da roda dos ratos, comprar tempo à reforma e aprender a multiplicar o teu dinheiro de forma segura e eficaz, então o método Liberdade Financeira é para ti. Se já decidiste que queres seguir em frente neste caminho, clica no link que está na descrição desta aula aqui no YouTube e entra no grupo VIP do WhatsApp para garantir que tens acesso a todas as informações sobre a abertura da nova turma, ter acesso às condições especiais, aos bónus e ainda ver mais detalhadamente tudo o que inclui o método Liberdade Financeira. É verdade. Os comprometidos certamente já estão a correr para clicar no link. E voltando ao nosso evento, temos ainda a aula 3, o passo a passo para criares o teu plano para a liberdade financeira, que vai estar cheia de conteúdo. Okay? Chegou o momento de saberes o que fazer para desbloqueares o cadeado para te habilitares a receber os 5 livros sobre investimentos em tua casa. Não é? E como falámos no início da aula, o número que vais ter que enviar por mensagem privada para o nosso Instagram, ricocasal.qrc, é o número 11. Para isso, só precisas de ir à descrição desta aula, aqui no YouTube, e clicar no link que temos aqui. Vai abrir diretamente as nossas mensagens e só precisas de enviar exatamente uma mensagem com o número 11 e nós enviamos-te os próximos passos. Fazendo isso, o desafio da segunda aula fica feito, mas não te esqueças que ainda falta a aula 3 para te habilitares a receber o pack de livros que vai revolucionar a tua vida financeira diretamente em tua casa. Fica então a faltar apenas a missão da aula 3. Resumindo o evento então até agora. Na aula 1 falámos sobre o conceito de liberdade financeira. Como atingir a liberdade financeira. E aprendeste o quê? Aprendeste como funciona verdadeiramente o sistema de segurança social e percebeste que tens de assumir a responsabilidade pela tua própria liberdade financeira. Aprendeste ainda o que é a roda dos ratos e hoje talvez estejas aí, mas sabes que não será para sempre. O primeiro passo para sair de uma circunstância negativa é ter consciência de que se está nessa circunstância. Aprendeste ainda sobre a tríade da energia, do tempo e do dinheiro, assim como os vários estágios da vida. Aprendeste que a única forma de atingir a liberdade financeira é comprar tempo à idade da reforma. Aprendeste que o passo inicial para a liberdade financeira é desenhar literalmente a tua visão de liberdade financeira e percebeste que não basta escrever. Porquê? Porque o nosso cérebro funciona por associação de imagens. Aprendeste que o caminho do investidor é o caminho que te vai levar àquilo que tu bem queres, à tua liberdade financeira. E hoje nós mostramos-te um método simples e eficaz para lá chegares. Mostramos que o teu dinheiro parado na conta está a perder valor. Aprendeste sobre o poder incrível dos juros compostos e que com esse poder tu consegues chegar à tua liberdade financeira com muito menos esforço financeiro. Viste factualmente que a estratégia de investimento em ações individuais é uma estratégia perdedora. O caminho do investimento em ETFs é o caminho mais eficiente e com menos risco para poder chegar à liberdade financeira. E mostramos-te que o problema não é investir. Investir é simples. O que é preciso é um método bem delineado para o fazer. Na próxima aula, que é a última e talvez a mais importante, vamos partilhar contigo o passo a passo para criares o teu próprio plano para a liberdade financeira. Uma verdadeira checklist daquilo que tens que garantir na construção do teu plano. Vais pegar no teu conhecimento e vais sair do evento a saber exatamente quando é que vais atingir a tua liberdade financeira através de um cálculo muito simples, mas que vai fazer muita diferença na tua vida. Portanto, não podes mesmo perder a próxima aula que será disponibilizada já na sexta-feira às 8 horas. Essa será a última aula gravada, mas não ficamos por aqui. Amanhã, quinta-feira, estaremos ao vivo para esclarecer todas as dúvidas e receios com que possas ainda ter ficado. E no domingo estaremos também ao vivo, mais uma vez, para uma aula bónus. Boa sorte e até lá! Houve aqui um momento da nossa vida que despoltou, começámos a pensar sobre finanças, que foi há um ano atrás, coisa de um ano atrás, nós apercebemos que estávamos efetivamente nessa roda dos ratos, ou não lhes dávamos esse nome, mas estávamos infelizes, sentíamos que estávamos constantemente a querer fazer mais coisas para ter mais dinheiro e, portanto, houve ali, não estávamos contentes com o trabalho e tivemos ali um momento um bocadinho de ruptura que foi, olha, decidimos largar tudo, tipo, literalmente, o Renato neste caso despediu-se, mas porque ia abrir a empresa dele, eu pedi licença sem vencimento e optámos por ir viajar, mas foi tipo, fomos viajar de jeep
e acampar, e foi assim uma coisa um bocado à aventura. Foi uma aventura, sim. Exato, mas permitiu-nos, nós fizemos isso durante 2 meses, e durante estes 2 meses foi quando começámos a ouvir podcasts, e começámos a ouvir podcasts sobre finanças, e Há tínhamos... um deles que aparece o Rico Casal. Exato. E nós identificámos Sim. com a situação, e por ser um casal. Sim, por ser um casal, exato. E foi aí que começámos a seguir o Rico Casal. E porque é muito fácil, e tem sido agora mesmo também, criar essa empatia. Automaticamente criámos essa empatia com o casal, achámos que a linguagem era muito, muito simples, muito simplificada. Mais direto, mais eficaz, porque muitas pessoas falam, mas não concretizam, não chegam ao ponto de clicar. E aqui o Rico Casal explica mais como chegar lá e como entrar e fazer acontecer. Não é só falar de finanças e ETFs, mas explicar o que é isso e como é que se chega lá, basicamente. Fora de outra maneira. Acho que a parte também gira e interessante é que agora, ao longo deste curso agora, e com as pessoas com quem temos contactados, temos percebido que estamos todos mais ou menos na mesma situação, efetivamente, e isso também tem-nos dado muito conforto. E, portanto, resumidamente, eu acho que nesta fase, né, e depois deste curso que fizemos, acho que estamos num ponto estamos muito mais conscientes, seguros. Temos vindo a idealizar, que antigamente achava que se calhar aquela casa com garagem, com vista para o mar, com piscina, era e mais tempo para a família era impossível, e agora vejo isso como possível. Falámos da praticidade, eu pessoalmente falei da praticidade do facto da simplicidade, exatamente, da simplicidade. E que não se fala só sobre dinheiro, não é? Que isto é mesmo um processo interior, e eu tenho falado muito do impacto que tem tido em casal. Portanto, em casal eu sinto muito que nós estamos a crescer juntos, e isso acho que tem sido uma mais-valia, não só para mim pessoalmente, como para nós. Para nós como casal, sim. Descobriu-se ali formas de investir, ou realmente investir, que precisamos ter X número de euros para poder investir, e que afinal até é fácil isso acontecer. Consegue-se perceber perfeitamente o que é que são essas histórias dos ETFs, o que é que são essas histórias do como é que vou investir o meu dinheiro, consegue-se diversificar a carteira de investimentos, que é extremamente importante, percebemos isso agora, e que o risco é o quê? Ou seja, é controlável, não é? Há uma parte que não é controlável, mas quem define o risco somos nós.